Projeto Eleições 2022, Eleições Cidadãs na Vale TV. Hoje recebemos o candidato a deputado federal, Lucas Redecker. Candidato, seja muito bem-vindo, uma honra te receber. Muito obrigado. Da mesma forma, Rodrigo, e parabenizar pelo projeto de escutar os deputados. Isso é muito importante, os nossos candidatos a deputado, para que as pessoas tenham a condição de avaliar, né? Quem são os candidatos, quais são as propostas, o que eles defendem, o que eles representam, o que eles fizeram, o que eles pretendem fazer, não só para o nosso município, para a região, mas principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Candidato, te convido a falar um pouco da tua trajetória pessoal e profissional. Olha, Rodrigo, eu sou um velho conhecido de Novo Hamburgo, né? Com meus 41 anos de idade. Eu já concorri, estou concorrendo à minha 6ª eleição, né? Concorri a prefeito de Novo Hamburgo em 2004, quando eu tinha 23 anos. Vice-prefeito em 2008, vice-prefeito do Jair Foscarini, né? Tem um honroso, saudosa a figura do Jair Foscarini, pessoa que eu gostava muito, deixou um legado para nós. As 2 eleições eu perdi, e aí em 2010 eu concorri a deputado estadual e me elegi deputado estadual como 5º deputado mais votado do estado. Em 2014 me reelegi como 2º deputado mais votado do estado, e em 2018 deputado federal, que honra muito a minha caminhada de ser um representante de Novo Hamburgo com mais de 20 mil votos na última eleição. E tenho trabalhado muito para honrar a confiança das pessoas, né? Essa trajetória em que as pessoas confiaram no Lucas Redecker lá no começo, né? E muitos ainda em virtude do trabalho que começou lá atrás pelo meu pai, Júlio Redecker, né? Que foi deputado federal de Novo Hamburgo, que esse ano completou 15 anos do seu falecimento, e que eu sigo na mesma linha, fazendo a política séria, olhando nos olhos das pessoas, fazendo a política. Eu sempre digo, como é bom tu fazer política e tu caminhar na calçada, não precisar desviar de ninguém, porque tu não deve nada para ninguém, porque tu não faz as coisas erradas, né? E esse é o legado que eu recebi e o legado que eu estou tocando para frente. Eu sempre digo, a gente, quando está na política, tem a condição de poder melhorar a vida das pessoas, mas principalmente quando sair da política, olhar para trás e ver que nós deixamos o ambiente melhor do que nós pegamos. Não existe mágico na política, agora é época de eleição, todo mundo resolve o problema de todo mundo, né? Fórmulas mágicas. Não é assim. A política é trabalhar com esforço, com dedicação, tentando cada um fazer o seu papel, e passa a eleição, a gente disputa a eleição, depois a gente une as forças e trabalha para que o município e o estado consiga ter mais resultados. E eu tenho trabalhado em Novo Hamburgo, né, muito para isso. Aqui na cidade de Novo Hamburgo, eu encaminhei já mais de 11 milhões de reais em recursos. Eu tenho orgulho de ser o deputado que em 3 anos e meio foi o que mais mandou recursos na história de Novo Hamburgo. De todos os deputados que passaram por Novo Hamburgo, que foram do Novo Hamburgo, eu como deputado federal fui o que mais ajudou nesses 3 anos e meio de mandato. E quero continuar esse trabalho representando a nossa gente, a cidade que eu cresci, que eu me criei, e não só Novo Hamburgo, várias cidades aqui da região do Vale a gente ajudou bastante. Por quê? Eu sempre digo que nós pagamos impostos, nos sentimos muitas vezes como pagadores de impostos não representados, né? Os recursos ficam concentrados em Brasília, mais 60% dos recursos do nosso trabalho fica em Brasília. A gente tem que ter um deputado federal que vai estar lutando para que esse recurso venha para o nosso município, venha para a nossa região, porque se ele não vier para cá, ele vai para outros estados, para outros cantos do Brasil, para outros municípios, porque tem muitos deputados federais que estão buscando trabalhar pelas cidades que escolheram eles para representar. E eu tenho muito orgulho de ser hoje o representante de Novo Hamburgo, de poder mandar recursos para a cidade de Novo Hamburgo e fazer essa política séria, correta, né, que eu sempre digo, não tenho nenhum problema, né, de me posicionar naquilo que eu acredito. Sou uma pessoa de posições muito claras, não fico em cima do muro. Eu acho que essa é uma grande virtude do político gaúcho. No Rio Grande do Sul, quem faz política tem geralmente esse perfil de ter posições mais claras, e isso faz com que a gente tenha resultados positivos. Por exemplo, vou dar um exemplo, existe no Brasil um sistema de avaliação dos parlamentares que se chama o ranking dos políticos, que avalia todos os senadores, deputados federais, e que avalia os que menos gastam, os que votam contra a corrupção, que votam favorável à transparência, aqueles que são os mais presentes, os que votam para que a máquina pública seja mais enxuta, né? E nesses 3 anos e meio, na semana passada, inclusive, recebi a ligação do ranking dos políticos, eu fui eleito o melhor deputado do Rio Grande do Sul, nessas qualificações, né, nessas avaliações, e o 4º melhor deputado, entre deputados e senadores do Brasil, né? E isso me dá muito orgulho, porque eu tenho trabalhado muito para poder retornar o serviço para a população. E quando a gente tem um reconhecimento desse tamanho, até eu digo para quem está nos assistindo, entre lá
na internet, procure ranking dos políticos e avalie todos os deputados do Rio Grande do Sul, o que fizeram, o que não fizeram, se tem processo, se não tem, ali diz tudo. Então é um ponto de avaliação que nos dá a condição de poder mensurar o mandato de cada deputado. Mas antes disso, é mais importante com que todo eleitor, quando votar no próximo domingo agora, anote o nome do deputado que votou, acompanhe o mandato dele. Vá para o Facebook, para o Instagram, acompanhe o que ele vota, o que ele não vota, o que ele defende, para depois de 4 anos saber se ele merece ou não o voto. Porque muitas vezes as pessoas, né, não podemos generalizar, mas grande parte das pessoas vota e esquece de quem votou, e aí chega 4 anos depois, se reelege novamente aqueles em que muitas vezes não se acompanhou o mandato e continuam não representando. Se nós pegarmos, por exemplo, no município, todos os deputados que fazem voto naquele município, daqueles todos, quem são os que trabalham por aquele município, que buscam recursos, que defendem as pautas daquele município? Esta é a avaliação que não é eu que tenho que fazer, é o eleitor que tem que fazer. Então, antes de votar no domingo, vá lá na internet e procure quem é o deputado, o que ele tem de proposta, o que ele fez, o que ele não fez, se tem processo judicial, se trabalha pela nossa cidade. Candidato, pela tua visão, qual é o Brasil que tu enxerga 2022? É um Brasil que a gente tem que trabalhar em cima de reformas que ainda não foram feitas, né? Acho que o Brasil ele teve algumas reformas, mas se atrasou em tantas outras. Por exemplo, a reforma administrativa, ela tem que sair do papel, né? Principalmente quando nós estamos falando sobre meritocracia. Eu não consigo entender que nós tenhamos no serviço público, por exemplo, 2 funcionários que fizeram concurso para a mesma coisa, um trabalha muito mais do que o outro e são remunerados de forma igual. E muitas vezes os avanços em que eles recebem o aumento da sua remuneração é por tempo de serviço e não por produtividade. A meritocracia ela tem que ser instaurada o mais rápido possível no serviço público para valorizar o bom servidor público. E isso está dentro da reforma administrativa. Da mesma forma, aquele servidor público que não trabalha, aquele servidor público que não rende, aquele servidor público que não tem interesse, o gestor ele tem que ter condição de afastar aquele servidor, né? Então, eu acho que a reforma ela tem que servir para valorizar o servidor público que trabalha. Porque as pessoas que trabalham, assim como eu, sou um servidor da população e fui eleito para isso. O servidor público é a mesma coisa, só que ele fez um concurso vitalício. Eu faço um concurso a cada 4 anos. Vem a eleição, se tu trabalhou, tu não trabalhou. Então, as reformas são pontos importantes. Outros pontos que são importantes que não avançaram no Congresso Nacional, e aí que trata da moralização da política, de nós termos uma política mais transparente, com menos privilégios, são 3 pontos. 2 deles que estão interligados. Primeiro, a prisão em segunda instância. Eu defendo a prisão em segunda instância, porque a primeira e segunda instância julgam um mérito. A terceira instância ela é revisional do processo feito. Ou seja, se tu já julgou a pessoa pelo mérito e ele é culpado por alguma coisa, ele tem que ser punido por aquilo. O segundo ponto é o foro privilegiado. Eu não consigo entender que nós tenhamos foro privilegiado para quem foi eleito para representar as pessoas. Se eu sou um deputado federal e tenho o benefício de ser julgado diferente da população em que eu represento, eu já estou predispondo de que se eu fizer alguma coisa errada eu tenho um benefício. Se nós tivermos o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, nós teríamos hoje um volume muito menor de candidatos e candidatos esses que estariam na cadeia e não concorrendo. E o lugar de bandido é na cadeia e não concorrendo, inclusive candidato a presidente da República. Então essa relação ela tem que se deixar muito clara que se nós queremos que a política seja séria e correta, ela tem que começar dando o exemplo de quem nos representa, defendendo pautas importantes. A terceira pauta, que eu acho que é importantíssima avançar no Congresso Nacional, e que eu defendo há muito tempo, mas sou uma das poucas vozes que ecoa lá dentro, é relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre o Supremo Tribunal Federal, até porque eu não tenho nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo admitir, primeiro, não vou generalizar, tá? Que muitos ministros do Supremo, ou alguns ministros do Supremo, primeiro, eles estão lá legislando, e a função deles é julgar, não é legislar. Eles têm que cumprir com a Constituição e não se sobrepor à Constituição. E outro ponto do Supremo Tribunal Federal, que na minha avaliação é importante para moralização, é que ministro do Supremo tenha mandato, que não fique de forma vitalícia. Porque hoje entra um presidente da República, indica um ministro do Supremo,
ele entra lá, vamos supor, com 40, 50 anos de idade, fica até os seus 75 anos de idade, recebendo mais alto salário da República, agora estão aumentando o salário para R$47 mil por mês. Eu estou só esperando que chegue na Câmara dos Deputados para que eu vote contra o aumento do salário do Supremo e que nós possamos ter mandato de 4, 5 anos, sei lá, 8 anos para os ministros do Supremo, tem PEC tramitando na Câmara dos Deputados, para que eles entrem, cumpram com a sua função, evidente, tendo o notário saber jurídico, ter passado por a esfera judiciária como juiz, desembargador, e que depois eles saiam de lá e vão tocar a vida deles. E vão ter o escritório de advocacia deles, vão ganhar dinheiro no escritório de advocacia, e que a gente tenha uma condição de oxigenação do Supremo Tribunal Federal, para que não fiquem de forma vitalícia, muitas vezes não julgando, mas legislando e decidindo coisas que sobrepõem a harmonia entre os poderes. Nós temos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, e eles têm que trabalhar de forma harmônica e não um poder mandar mais do que o outro. E infelizmente isso acontece muitas vezes, interferência. Eu estou dentro da Câmara dos Deputados, vejo isso e não consigo concordar e vou continuar trabalhando para que a gente possa ter essa mudança em Brasília. Falaste já de alguns pontos do teu mandato, mas te convido a falar de forma genérica ou mais aprofundada tuas defesas, tuas bandeiras, tuas principais propostas. Olha, essas que eu já falei são algumas delas, né? Eu sempre digo, eu defendo quem gera emprego, quem trabalha e quem produz. Essa é a base do meu mandato, né? Eu costumo dizer que o emprego é algo em que traz dignidade para as pessoas. Quem tem emprego, chega em casa, consegue dar saúde de qualidade para o seu filho, consegue botar numa escola com uma educação paralela da escola normal, consegue levar no final de semana a sua família para passear, e isso traz dignidade. Então, com isso, eu reafirmo aqui, eu sou um defensor do setor coreiro calçadista e do setor que gera emprego, e nós conseguimos ter vários avanços. Conseguimos ampliar a desoneração da folha para o setor coreiro calçadista, para 17 setores da economia, ou seja, isso nos garantiu a manutenção de muitos empregos no Brasil. Nós temos hoje um bom momento da indústria calçadista, mas para isso a gente tem que ter uma segurança cambial, que é algo que a gente não tem na história do Brasil. O Brasil tem uma oscilação econômica muito grande. Essa insegurança econômica, ela demonstra que nós temos que ter uma firmeza da matriz econômica brasileira, porque se nós vermos hoje, por exemplo, as mudanças na própria pesquisa eleitoral, elas influenciam na taxa de câmbio e no resultado da Bolsa de Valores. Se tu avalia lá, o presidente, o candidato tal subiu 5%, foi para primeiro, para segundo, tu tem uma interferência, na modo de dizer, na taxa de câmbio, né, na oscilação, e no quanto gira o mercado da Bolsa de Valores. Isso reflete diretamente no preço da gasolina, no preço da alimentação, enfim. Então a gente tem que ter uma matriz econômica mais robusta no Brasil, que nos dê garantia e que a gente consiga gerar emprego. Outra pauta que eu tenho trabalhado muito, né, e confesso que nem era uma pauta minha dos mandatos anteriores, que é a saúde, né? Aqui, por exemplo, na cidade de Novo Hamburgo, eu encaminhei nesses 3 anos e meio mais ou menos 7 milhões de reais para a saúde, basicamente 6 milhões que foram para a construção do novo anexo do Hospital Municipal, que já está sendo construído, a base já está sendo feita, que nós vamos ter 80 leitos, mais de 10 blocos cirúrgicos, enfim. É a gente poder dar qualidade para as pessoas de vida no momento que elas mais precisam. Um pai e uma mãe não tem que escolher a hora que o filho vai ficar com febre doente, vai precisar do socorro do hospital. A mesma coisa quando vai alguém para o hospital, a gente não pode deixar com que um acompanhante fique 2, 3 dias sentado numa cadeira e não tenha onde se acomodar. Então a gente tem que ter estrutura para poder atender e estrutura para que quem trabalhar lá dentro possa atender, né? De exames, de procedimentos cirúrgicos, de outros procedimentos. Então eu trabalhei muito para a área da saúde porque é uma área deficitária para todo o estado do Rio Grande do Sul, também a área da infraestrutura. Quem não se lembra, Rodrigo, tu te lembra muito bem, há mais de 30 anos em Novo Hamburgo, nós discutimos em todas as pautas políticas sobre uma ponte que não era acabado nem as cabeceiras, que é a ponte da Avenida dos Municípios. Há 4 anos atrás, peguei o Eduardo Leite, levei lá na ponte da Avenida dos Municípios e fiz com que ele se comprometesse com Novo Hamburgo, com Campo Bom, com a região e comigo, em que essa seria uma das primeiras ações do governo dele. E está lá. A ponte hoje não é mais lembrada. Que bom, porque ela está funcionando, passam milhares de veículos por dia, e foi uma conquista desde o meu mandato como deputado estadual, que era uma dívida que os governos tinham com a comunidade do Vale dos Sinos. Outras 2 pautas importantes para a infraestrutura, que eu trabalho muito, é a extensão da BR-448. Nós conseguimos avançar desde quando eu assumi o mandato de deputado federal, porque eu formei
a frente parlamentar em defesa da 448, nós conseguimos já o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que já está pronto, e agora no dia 17 de outubro vão abrir os envelopes da licitação da empresa que vai ganhar a licitação para fazer o projeto da 448, da extensão de Sapucaia até Portão. Então, a partir do projeto, nós já vamos ter a garantia de que nós vamos estar com tudo pronto, só faltando recursos para 448, que vai ser a pauta do próximo mandato, de nós viabilizarmos recurso que era, na minha avaliação, ele estava em torno de 1 bilhão de reais, com os aumentos que teve, eu creio que vai girar na casa de 1,8 bilhões de reais. E também recursos que nós colocamos na bancada gaúcha, através de uma rubrica que eu consegui abrir e que outros deputados também nos ajudaram, para a duplicação da ponte do Rio dos Sinos, que está sendo feita, que da bancada gaúcha nós botamos 5 milhões, mais ou menos, e poucos de reais, o DENIT colocou o restante, e para o projeto da 448 também, foram mais ou menos 5 milhões que nós colocamos através da bancada gaúcha e que também está sendo feito. Então, são 3 pautas de infraestrutura que nós conseguimos avançar na ponte do Rio dos Sinos, na ponte da Avenida dos Municípios, estamos avançando no Rio dos Sinos e vamos avançar também na 448, entre tantas outras pautas que eu defendo, né, que as pessoas me acompanham aí, como é o caso da AME, né, a atrofia muscular espinhal, que é uma doença rara, que nós também conseguimos avançar muito já. O medicamento mais caro do mundo, que eram 12 milhões, baixou para 7 milhões, conseguimos o registro da Anvisa, estamos conseguindo agora a precificação, nós já conseguimos, estamos conseguindo agora a inclusão dele no SUS nos próximos meses, para que as crianças que nascem com essa doença rara consigam ter o tratamento o mais breve possível e não venham falecer até os 2 anos de idade, como sempre acontece. E também conseguimos incluir o diagnóstico da doença AME no teste do pezinho, e que em breve vai ser diagnosticado para que não aconteça com que os pais vejam o desenvolvimento não acontecendo do seu filho e quando vão descobrir qual é o problema que eles têm, já é tarde demais. Candidato, 4 perguntas pontuais, questões para que tu possas falar brevemente sobre elas, estão sendo feitas a todos os candidatos. Tua opinião sobre educação? Olha, eu acho que a gente tem que avançar ainda no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil a educação. Nós tivemos uma evasão escolar muito grande agora no período da pandemia, em virtude de não ter as aulas presenciais, mas eu acho que a gente tem que ter um ponto de avanço, que é conseguir conectar o aluno dessas novas gerações ao ensino método tradicional. O método tradicional, ele não desperta mais interesse num aluno que está conectado desde que nasce com um celular, em que tem na palma da mão a possibilidade de ter todas as informações, o que nós não tínhamos quando éramos crianças. Eu me lembro que quando eu tinha que fazer um trabalho, eu tinha que ir na biblioteca da escola ou na casa do vô pegar a Barça, né, para poder fazer o trabalho de escola. Hoje não. Hoje tu tem o Google que tu consegue resolver tudo. Então, nós temos que ter conectividade na educação, em que os professores e os alunos consigam ter uma educação mais conectiva, que nos dê a condição de mais interesse do aluno e que o professor consiga falar esta língua, né? Claro que o governo do estado encaminhou notebook para professores, para as escolas, enfim, mas nós temos que ter este amparo na área educacional para conseguir ter esse interesse, mas acima de tudo conseguir tirar da escola as crianças já preparadas para o mercado de trabalho, através de ensinos técnicos, enfim, para poder dar mais qualificação para essa gurizada aí que está saindo da escola para ir para o mercado de trabalho. Saúde pública, especialmente o SUS. Olha, o grande erro do Brasil é a tabela SUS ela não ser reajustada. Isso é que nenhum presidente da República falou até agora, nenhum candidato falou em nenhum debate, porque não tem coragem, porque sabe que é um grande problema. Agora, não se paga a conta. E aí tu chega no hospital, eles cancelam especialidades porque não conseguem ter remuneração. Então, o primeiro ponto do SUS é a atualização da tabela. É difícil, mas tem que ser feito, né? O segundo ponto a educação é a conectividade também, a saúde. Conectividade para que a gente tenha otimização da estrutura, que tu sai de um posto de saúde, chega no hospital, tu tem a ficha, é o básico da pessoa no ano de 2022. Né? Portanto, que eu tenho trabalhado muito, como disse, para a saúde aqui de Novo Hamburgo, da região, mandado muitos recursos para a gente conseguir ter a condição de um melhor amparo, porque as pessoas, quando elas estão mais fragilizadas na hora da doença, as famílias, as pessoas, são quando elas precisam ser tratadas com mais dignidade. Desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. Olha, uma coisa está alinhada com a outra. Porque se tu não tem equilíbrio fiscal, tu tem menos investimento para que tu não tenha desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, ele parte do equilíbrio fiscal dos governos para que consiga ter recurso para poder fomentar o desenvolvimento econômico através de oportunidades de comércio, de empresas, né, ter financiamentos e poder gerar valor agregado.
O equilíbrio fiscal é uma pauta muito debatida nesses últimos debates, nesses últimos anos, né? Pode-se ver a busca do equilíbrio fiscal que foi feito pelo Estado do Rio Grande do Sul e que hoje a gente consegue ver a volta dos investimentos históricos. Os prefeitos antigamente iam para Porto Alegre pedir para pagar o atrasado. Agora eles vão para Porto Alegre e voltam com um convênio assinado de investimentos nos municípios, como é o caso aqui no Novo Hamburgo, mais de 12 milhões de reais só para o Hospital Municipal através do governo do Estado. A mesma circunstância, o superávit que nós tivemos, né, no governo federal, mesmo com problemas orçamentários, a gente consegue ver que o equilíbrio fiscal é a base de qualquer empresa, de qualquer família, de qualquer comércio. Deveria ser de qualquer governo, né? Infelizmente não é. E o desenvolvimento econômico é onde é que se trata do fomento de nós termos a possibilidade das nossas indústrias, do nosso comércio, deles conseguirem ter capital de giro, poder ter investimento para poder crescer. E isso gera valor agregado em relação a ter mais emprego e que o cidadão consiga ter, como eu disse no início, dignidade através do emprego que vai gerar vai ter o seu gasto, né, no comércio e lá na ponta vai conseguir gerar todo o ciclo da economia. Privatizações, especialmente Caixa Federal, Banco do Brasil. Sou favorável às privatizações, é uma pauta em que sempre fui favorável. Agora, cada privatização tem que ser muito bem avaliada, né? O Brasil tem que ter banco de fomento, né? Um país tem que ter banco de fomento e ele tem que ser público. Agora, tu tem que avaliar a quantidade dos bancos de fomento, qual é a função que eles têm e qual o retorno que eles dão para o Brasil. Se tu tiver um banco que seja público e que ele não tenha nenhum benefício diferente de qualquer outro banco privado, não tem nenhuma função e necessidade dele ser público. Ele tem as mesmas funções de um banco privado. Se tu tem um banco em que ele é público e ele tem linhas de crédito para área residencial, para moradias, para agricultura, para infraestrutura, e ele tiver linhas de crédito diferente do banco privado, sim, este banco é importante, e aí depende muito da consolidação que vai ser feita. Hoje, por exemplo, a Caixa é um banco que financia muito mais a parte de moradia, o Banco do Brasil muito mais na área da agricultura. São bancos que têm robustez no mercado. Agora, nós temos que saber se as agências de fomento, como é o caso o Banco BNDES, ele tem uma função de uma linha de fomento muito maior, mas também empresta para o BRDE, para o Badesul, para o Banco do Brasil, para todos os bancos. Ou seja, eu acho que tem muito banco público. Nós podíamos enxugar e ter bancos públicos em que, de fato, fomentem a condição do cidadão, tanto do setor primário, quanto do setor da indústria, do comércio, consigam ter esse benefício. Então, eu sou favorável à privatização, mas a gente não pode deixar de ter banco de fomento e que seja público. Eu acho que esse é um ponto importante. 1 minuto e 35 para a sua saudação final e pedido de voto, candidato. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Rodrigo, agradecer a todos que nos acompanham nessa jornada, estamos chegando na reta final. Eu tenho muito orgulho de poder fazer a política, como eu disse antes, de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas, a política de poder chegar na conversa com as pessoas e explicar aquilo que eu fiz, aquilo que eu venho fazendo, com muita tranquilidade, fazendo a política do bem, a política de resultados. Eu sou uma pessoa que estou na política para resolver problemas dos nossos municípios, para dar mais qualidade de vida para a nossa gente. Tenho muito orgulho de ser o deputado federal que mais mandou recursos na história de Novo Hamburgo nesses 3 anos e meio. Sou muito orgulho de ser o deputado que é avaliado como um dos melhores parlamentares do Brasil, segundo o ranking dos políticos. Tenho muito orgulho de fazer política no momento em que as pessoas não acreditam mais em política, porque faço a política séria. Tenho muito orgulho de, nesse processo todo, ter dado, sempre digo, o maior patrimônio que um filho pode herdar de um pai, que é o sobrenome limpo, e que eu vou deixar para o meu filho quando eu sair da política. E para isso eu quero pedir o apoio de cada um de vocês, que ainda não definiu o voto, para o Lucas Redecker, 4511, deputado federal, e que avaliem não só o Lucas Redecker, mas todos os outros candidatos. Independente da posição ideológica, nós temos é que ter boas pessoas. Pessoas boas e ruins tem em todos os partidos. Nós temos que eleger os melhores para que nos representem, para que a gente tenha uma pauta representativa melhor na Câmara dos Deputados através dessas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Hoje, essa semana, recebendo os candidatos aqui da nossa região, das 5 cidades da nossa Vale TV, candidatos a deputado federal e estadual, e convidando a todos, deputado desde já convidado para um próximo domingo ao longo do dia, estar durante 15 minutos conosco ao vivo.
A Vale TV vem fazendo esses debates, essa semana essas entrevistas especiais, acreditando contribuir no processo democrático de evolução da nossa comunidade, da nossa sociedade. No próximo sábado, às 20 horas, um debate ao vivo e no domingo, a partir das 7 horas, cobertura completa das eleições até a apuração do último voto. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.